Bom dia, irmãos. Agradecemos a presença de vocês mais uma vez na nossa reunião aqui hoje nessa manhã de domingo. Mais uma vez para podermos ouvir a palavra de Deus e sermos acrescentados com o que os irmãos têm preparado para trazer para nós em nome de Deus. Uma pequena reflexão com os irmãos. Vamos ler um versículo, um pequeno trecho da palavra de Deus que está no capítulo 33 de Jeremias e o versículo 3, que diz o seguinte: Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus deixou um manual muito especial para nós, que é a palavra dele. Está disposto para qualquer um que tenha vontade buscar e conhecer cada vez mais sobre Deus. E hoje teremos mais um pouco dessa porção da palavra sendo trazida para nós. Estaremos agora acompanhando um louvor apresentado pelos nossos irmãos. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos agora, irmãos, termos um pequeno momento de oração e em seguida o irmão estará com a palavra. Querido Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de podermos estarmos usufruindo desses recursos os quais o Senhor tem nos permitido ter para continuarmos
trabalhando e levando a Tua palavra a todos os cantos, ó Pai. O irmão estará agora com a responsabilidade de trazer essa mensagem para nós. Que o Senhor esteja fazendo dele instrumento e que cada palavra que saia da boca dele não seja dele, ó Pai, e sim vinda diretamente do Senhor. Essa oração que te fazemos, deixando entregue nas tuas santas mãos. Amém. Olá, irmãos e ouvintes. Diante do momento em que vivemos, talvez o seu sentimento seja de cansaço dessa rotina imposta pelo distanciamento social. Talvez o seu sentimento seja de descrença diante de tantas informações, ora alarmantes, ora conflituosas. O certo é que vivemos dias inusitados. Contudo, a crise gerada ou ainda por gerar em consequências desses dias não é novidade. As crises estão presentes em nossas vidas e em nosso mundo. São de repercussões e intensidades diferentes. Pode ser uma doença, um endividamento financeiro, uma desarmonia conjugal, familiar, um envolvimento com drogas, guerras e até mesmo em atos ilegais de qualquer natureza. São crises que chegam, como afirmou o autor de Eclesiastes. O que foi se tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembrará dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Conscientes, portanto, dessa realidade, nós temos que entender que as crises estarão sempre conosco. Então devemos olhar para elas e retirar lições práticas para o momento em que nós estamos vivendo. Você sabe o que esta observação do passado vai mostrar? Providência. Ela revelará a providência de Deus em meio à crise. Nós precisamos entender, antes de prosseguir, a diferença entre providência e provisão. A providência divina é a sabedoria suprema de Deus com a qual Ele governa todas as coisas e pessoas. Ou seja, mesmo em tempos de crise, o Senhor é capaz de transformá-las em bem. Provisão, por sua vez, são os recursos para o suprimento de uma determinada necessidade. A providência divina, ela pode envolver a provisão de recursos para os tempos de crise. Compreendido então essas questões, vamos olhar para uma crise passada. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no texto de 2 Reis, capítulo 4, versos 34 a 44. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou-o no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! Então não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco da farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou.
O texto relata aqui episódios da vida do profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Eliseu e Elias viveram e atuaram como profetas orais, ou seja, não deixaram suas mensagens escritas como Isaías, Jeremias e outros profetas. Viveram no reino de Israel, ou no reino do norte. Esta era uma divisão política que acontecera em Israel depois da morte de Salomão. O reino do norte, cuja capital era Samaria, desde o começo desviou-se dos caminhos do Senhor e nenhuma de suas dinastias foram fiéis ao Senhor. Portanto, a incredulidade, a apostasia dominavam os dias desses profetas. O Senhor precisou recorrer a sinais milagrosos através de Elias e Eliseu para dar autenticidade às mensagens por eles transmitidas. Os milagres foram uma evidência da realidade presente de Deus naqueles dias. Esses dias confusos, tanto na política quanto na cultura e na espiritualidade, foram marcados pela providência divina. O Senhor não perdeu o controle sobre o mundo, nem antes, nem agora. As crises servem ao seu propósito providencial. Mas qual era a crise enfrentada aqui no texto? A crise da fome. Nesse tempo, a fome assolava a região. Verso 38. Observe como o autor bíblico descreve. Assolava. Esse termo traz uma ideia de intensidade que está presente no texto hebraico. O contexto, conforme o capítulo 8, verso 1, indica que foram cerca de 7 anos vivendo a crise da fome. A fome é cruel, agonizante e promotora de desesperança. Ela se revela calamitosa. Não estamos vivendo dias assim, mas pode ser que esta seja a nossa sensação. E o que fazer? Eu observo 3 elementos de aprendizado durante esta crise. Elementos estes que espero que aprendamos também. O primeiro elemento de aprendizado diz que a crise não impediu a promoção do reino de Deus. Como afirmei, a fome ela traz consigo um elemento de desesperança e até mesmo de prostração, impotência e inatividade. Afinal, não temos energia em nós que nos leve à produção, à ação e à realização. Entretanto, não é o que se percebe aqui, pois a crise não impediu a promoção do reino de Deus. A crise não impediu a fidelidade no exercício do ministério. Veja que Eliseu voltou a Gilgal, diz o verso 38. Ou seja, ele acabara de chegar de uma viagem na qual percorrera servindo como arauto do Senhor. Ele aprendera com Elias a necessidade de percorrer todo o reino do norte, anunciando a mensagem de Deus. A fome e a escassez, a dificuldade de abrigo não impediu o homem de Deus de realizar o seu ministério. Ele continuou o seu ministério itinerante. Em alguns momentos, esse ministério se revelou extraordinário, como relatado no próprio capítulo 4. Nesse capítulo há o registro do milagre da multiplicação do azeite e a ressurreição do filho da sunamita. A crise não impediu ainda o treinamento de novos profetas. O versículo 38 ainda diz: quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele. A assim chamada escola de profetas surgiu nas Escrituras em 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. Comentaristas acreditam que tenha sido Samuel o organizador desses centros comunitários que funcionavam em várias cidades. O profeta Elias também ministrou nesses centros, conforme 2 Reis, capítulo 2. Como vemos no verso 43 do nosso texto, havia pelo menos 100 alunos nesta comunidade. Esse número se torna importante visto que o ministério profético não era exclusivo de Elias ou Eliseu. Afinal, o próprio Senhor dissera a Elias quando este estava deprimido, achando-se sozinho: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Dentro desse número estavam esses profetas,
que anunciavam a mensagem de Deus naquela época de crise. Eliseu estava ali presente, exercendo o seu ministério entre esses discípulos, preparando-os para exercerem a árdua tarefa de ser luz em meio às trevas. A crise não impediu ainda os fiéis a Deus em manter a adoração. O texto bíblico diz: veio um homem de Baal-Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Versículo 42, a primeira parte. Em Israel, no Reino do Norte, não havia um templo oficial consagrado ao Senhor como em Jerusalém. Além disso, vários dos sacerdotes e levitas fiéis haviam deixado a terra apóstata de Israel e se mudado para Judá, conforme 1 Reis 12 e 2 Crônicas 11 nos fala. Uma vez que não havia um templo para o qual o povo pudesse levar os seus dízimos e ofertas, essas ofertas então eram levadas para a escola de profetas, visto que ali se encontravam pessoas fiéis ao Senhor. Portanto, um homem temente a Deus, um desconhecido, traz a oferta das primícias para ser apresentada a Deus e aos seus sacerdotes, que diante de um falso sacerdócio naquele reino, foi então entregue a Eliseu. Este homem fiel mantém sua adoração ao trazer aquilo que certamente era valioso em tempos de fome. 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. A fidelidade deste homem em tempos de crise é louvável, pois certamente reconhece que a sua colheita foi-lhe dada pelo Senhor. Doá-las conforme a lei determinava demonstrava a adoração deste ofertante. Em tempos de crise, a adoração ela não foi esquecida, mas meios alternativos foram adotados para que o Senhor fosse cultuado. E este é um claro exemplo do que nós estamos fazendo hoje. Por isso, mesmo em sua casa, cultue o Senhor, cante, ore, leia a palavra, medite. Faça isso de uma forma individual ou como culto familiar. Aproveite que você está aqui assistindo essa mensagem e após ela junte os seus para orar e compartilhar suas impressões daquilo que você ouviu e aprendeu. A crise não impediu a promoção do reino de Deus, pois havia fidelidade dos servos de Deus em manter o ministério. Os discípulos estavam reunidos aprendendo sobre o Senhor e o culto de adoração era preservado. O segundo elemento de aprendizado aqui nos mostra que a crise pode ser agravada por escolhas erradas. Uma realidade que o texto demonstra. Duas atitudes potencializaram negativamente a crise naqueles dias e são as mesmas que nós podemos ter hoje. A crise agravou-se por uma atitude de desconhecimento, é o que diz o versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Em tempos de escassez de alimento, encontrar uma planta com frutos certamente seria um grande achado. Entretanto, o texto deixa claro que o discípulo do grupo de profetas não sabia o que era aquilo. Ele simplesmente trouxe o que parecia ser comestível. O ingrediente venenoso era um fruto amarelo conhecido como colossíntida, popularmente chamado maçã de Sodoma, e o seu veneno poderia ser fatal. Quais foram as evidências de que a comida estava envenenada? Talvez o primeiro indício tenha sido gosto amargo na panela. É possível que os homens tenham sentido dor de estômago, náuseas. Agora havia morte na panela, além da fome. A crise se agravou devido ao desconhecimento daquilo que é ou não saudável. Em nossas experiências, podemos agravar as crises por desconhecer o modo de agir corretamente, ou pela impulsividade, ou pela arrogância, ou até mesmo pela prepotência de achar que sabe o que é melhor. Buscar informações confiáveis em tempos de crise é necessário.
A crise pode agravar-se ainda por uma atitude refletida pela incredulidade. O auxiliar de Eliseu perguntou: como podereis servir isso a 100 homens? Versículo 43. Nesse segundo relato, a provisão era saudável, porém insuficiente aos olhos do secretário pessoal de Eliseu. Apesar desse relato seguir ao anterior, isso não quer dizer que aquele tenha acontecido imediatamente após, mas sem dúvida ainda estava no contexto dos 7 anos de fome e escassez. A crise poderia ter desencadeado uma atitude de autopreservação que levaria ao egoísmo. Afinal, a provisão estava restrita a Eliseu, visto que ela foi entregue a ele. Entretanto, o profeta a divide com a comunidade. Era uma oferta da adoração daquele homem temente a Deus. A crise agravou-se pela incredulidade do servo, que já havia presenciado feitos extraordinários do Senhor através do profeta. Era preciso apenas crer que a orientação dada por Eliseu, que foi entendida como sendo uma ordem divina, conforme o verso 44. Então o alimento seria suficiente para todos. A incredulidade promoveu uma atitude de mesquinharia, pois reter algo consagrado não era direito dele. Todos ali na comunidade de profetas serviam ao Senhor. Se a atitude fosse mantida, a comunidade teria passado mais fome ainda, além de talvez trazer outros problemas como ressentimentos e etc. Irmãos, é necessário, mesmo sem entender os planos de Deus, confiar na sua palavra e orientação. Nesses dias de crise, qual tem sido a sua confiança? Podemos potencializar negativamente as crises se tivermos atitudes que refletem nosso desconhecimento e falta de fé na palavra do Senhor. O terceiro e último elemento de aprendizado nos mostra que a crise ela é debelada pelas ações de fé do homem de Deus. Nesses 2 episódios estão registradas as ações do profeta Eliseu. Ele, por ser um profeta, não estava isento de experimentar a crise da fome como os demais. A crise era o meio de Deus demonstrar a sua providência e, assim, firmar o coração dos homens tementes a Ele e comprovar a sua realidade naquele ambiente apóstata. A providência de Deus pode ser observada de 2 formas. Primeiramente, na utilização dos recursos presentes ou disponíveis na própria crise. Observe que no primeiro episódio, para eliminar o veneno presente no ensopado, Eliseu emprega um pouco de farinha. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Verso 44, verso A. Apesar da crise existir, a comunidade de profetas tinha um pouco de recurso. Eliseu utiliza aquele pouco para que o ensopado não se perdesse. Os recursos eram poucos e ainda seriam perdidos por causa do veneno. Entretanto, veja que haviam poucos recursos, mesmo que fossem poucos. É evidente que Deus estava providenciando, estava lá na sua providência. A farinha não tinha recursos milagrosos ou sobrenaturais. Foi a fé de Eliseu no cuidado de Deus que transformou aquela situação em algo sustentável. No segundo episódio, o recurso é a própria oferta trazida por aquele homem temente a Deus. Era o pouco que se transformando em mais do que suficiente, pois aquele alimento sobrou depois de ter alimentado mais de 100 pessoas. Irmãos, o Senhor providencia os recursos necessários para passarmos pelas crises, pois elas têm um ensino e a revelação para as nossas vidas. Você tem consciência da disposição dos recursos de Deus para esses dias de crise? A outra providência de Deus pode ser observada na confiança do cuidado de Deus. Esse cuidado pode ser visto nas seguintes expressões. Disse Eliseu: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Verso 41. E ainda, então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Verso 44.
Eliseu não teve dúvida do cuidado de Deus. Ele teve uma atitude diferente do seu próprio mestre Elias quando, pressionado por Jezabel, foge com medo, mesmo depois dele orar e cair fogo do céu. Nossa própria fé é a providência de Deus para os dias de crise. As provas serão na medida e proporção da nossa fé. E se você achar que é pouca, então peça a Deus para fortalecê-la. Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, pensem em suas ações nesses dias de crise. Saiba que dentro dela você encontrará o próprio recurso para enfrentá-la, pois basta confiar no cuidado de Deus. É assim que você está vivendo hoje? Concluindo, meus queridos, hoje percebemos que as crises sempre existiram e continuarão a existir, e que ao vivenciá-las, Deus revelará a sua providência. Aprendemos com o texto que a crise não impediu a promoção do reino de Deus, mas ela pode ser agravada por escolhas erradas. Contudo, enquanto homens de Deus, através de nossas ações de fé, nós podemos debelá-las. Tenhamos confiança na provisão e na providência divina nas crises em nossas vidas, pois Deus tem cuidado de nós. Que seja, portanto, essa a nossa expectativa nesses dias inusitados e a experiência de cada um do cuidado de Deus. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, irmãos, fomos agraciados com a palavra de Deus e estaremos agora passando por um breve momento de oração em agradecimento a esse momento e encerrando a nossa manhã, estaremos mais uma vez também sendo agraciados por um louvor dos nossos irmãos. Querido Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez fomos presenteados com irmãos preparados e estudiosos da Sua Palavra para poder trazer essa mensagem a nós. Querido Pai, que o Senhor esteja abençoando a família desse nosso irmão, para que ele possa ser exemplo dentro de sua casa e que sua família possa ser exemplo para os demais também. Que não somente sejamos, agora falando de todos nós, exemplos dentro da igreja, que possamos também entregar em todo lugar que estivermos, no trabalho, conversando com nossos vizinhos, em qualquer lugar, ó Pai, sendo exemplos de cristãos e entregando a Tua palavra, testemunhando como servos Teus. Muito obrigado, essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos
atrás. Vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela